Oi, pessoal! Hoje no projeto Escreva, nós vamos falar um pouquinho sobre o gênero textual resumo. Canal Trolendo apresenta Escreva. O resumo é um gênero textual em que precisamos ter duas habilidades: a habilidade de síntese e a habilidade de sermos objetivos. Trata-se de um texto em que são dispostas e apresentados pontos essenciais, ideias ou fatos que foram desenvolvidos no decorrer de outro texto. Então, como nós devemos fazer um bom resumo? A primeira coisa, nós precisamos fazer uma leitura inicial do texto, sem se preocupar nessa primeira leitura em separar nada. Depois nós relemos esse texto. Nessa segunda leitura, nós vamos sublinhar as palavras importantes que servirão como base para esse resumo. Depois nós vamos selecionar as ideias mais importantes do texto. Devemos suprimir ideias ou fatos secundários para que se evite repetições ou redundâncias. Não devemos escrever em resumo expressões como ou seja, isto é, que tem caráter explicativo. São pormenores desnecessários, assim como exemplos e citações que o texto por acaso tenha. Nós devemos trocar frases do texto por outras que sejam mais sucintas, mais econômicas. Devemos manter a linha principal do texto. As ideias devem aparecer no resumo na ordem que aparecem no texto. Devemos usar uma linguagem clara e bastante concisa, econômica. Vamos direto ao ponto. Não devemos copiar exatamente as frases como o autor escreveu no seu texto. Devemos transformar essas frases, num discurso. Por exemplo, se nós temos uma conversa, uma fala dentro de um texto, nós vamos transformar esse discurso direto em indireto. Não devemos de forma alguma exprimir opiniões pessoais, porque daí nós vamos caminhar para um outro tipo de gênero textual, que é a resenha. Devemos também reduzir o texto para cerca de 2% da sua extensão original ou número de palavras. Nós devemos lembrar que resumir um texto é condensá-lo a uma estrutura essencial. Nós vamos só trabalhar com as ideias centrais desse texto, ou seja, nós não podemos perder 3 elementos do texto. Primeiro, as partes essenciais do texto. Segundo, a progressão que elas aparecem no texto, ou seja, a ordem que apareceram no texto. Então, se eu tenho uma informação, que lá no texto aparece no final, eu não posso começar o meu texto com a ideia final do texto original. E precisamos manter a coesão entre essas ideias, a correlação entre cada uma dessas partes. Existem técnicas, para escrevermos um resumo. Basicamente, nós temos 3 técnicas que são úteis ao escrevermos um resumo. A primeira técnica se chama apagamento. Como o próprio nome diz, o apagamento consiste em cortar as partes que são desnecessárias. Geralmente nós tiramos das frases adjetivos ou advérbios, ou frases que são equivalentes a elas. Prestem atenção nessa frase. O velho jardineiro trabalhava muito bem. Ele arrumava muitos jardins diretamente. Pela técnica do apagamento, nós vamos escrever: o velho jardineiro arrumava jardins. Então nós temos aí um encurtamento das ideias originais sem prejuízo àquilo que o autor escreveu. A outra técnica que nós podemos trabalhar é a generalização. A generalização é uma estratégia que consiste em reduzir os elementos de uma frase através de um único critério de significado. Por exemplo, tem a frase: Pedro comeu picanha, costela, alcatra e coração de galinha no almoço. Pelo método da generalização, eu escreveria: Pedro comeu carne. Eu juntei todas as palavras que pertenciam ao mesmo campo semântico e introduzi na palavra carne.
Já a outra forma, né, é a construção. A técnica da construção consiste em substituir uma sequência de fatos por uma única ideia. Então, vejam, Maria comprou farinhas, ovos e leite, foi para casa, ligou a batedeira, misturou os ingredientes e colocou-os no forno. Eu simplesmente posso escrever: Maria fez um bolo. Então, eu pego a ideia principal e diminuo, né? Eu sintetizo, eu construo a ideia sem interferir na ideia do texto original. É importante também lembrar que eu preciso referenciar. Então, por exemplo, digamos que o autor do texto seja Marcelo Freitas. Eu escreveria: Marcelo Freitas discorre sobre. Digamos que ele seja um químico. O químico afirma que. Ademais, o pesquisador comenta, o autor reforça, o texto apresenta. Eu sempre vou ter que trabalhar com palavras que referenciem quem escreveu. Outro, quanto à estrutura, nós não vamos colocar título em resumo. Nós vamos escrever, em média, né, um parágrafo, no máximo 2, mas um parágrafo já é suficiente, e usamos a terceira pessoa. A autora expõe, o autor afirma. Jamais devemos usar somos, eu acho, eu entendi que. Eu vou jogar sempre para a terceira pessoa. Agora, a estrutura, né, que nós vamos apresentar do resumo. A primeira coisa é a referência da obra. Eu cito o nome do autor, eu cito o título do texto, eu cito o local em que foi publicado e um tema. Daí eu vou acrescentar, além disso, né, as informações que estão dentro do texto original. Nós devemos colocar sempre conectivos para ligar essa referência inicial, né? O autor afirma. Então, por outro lado, além disso, e no final eu vou fechar com uma conclusão do autor. O autor conclui que, o autor chega à conclusão, né? Então nós temos essa estrutura. Primeiro a referência do texto e depois as informações centrais ou as ideias principais, né, desse texto. Então, para fazer uma síntese da aula, o resumo é um texto técnico, é um texto que trabalha com o poder de síntese do candidato. As palavras-chave para fazer um resumo é redução e fidelidade de ideias. Num resumo, não se admite comentários e julgamentos e não admite reprodução das frases, né, que estão colocadas no texto. Eu devo me apropriar da ideia e trabalhar com uma linguagem que seja minha. Não devemos também inverter a ordem do raciocínio do autor. Não devemos incluir a nossa opinião. Então, essas são as ideias principais ligadas, né, ao gênero textual resumo. Eu vou ler um breve resumo e vou destacar, né, aquilo que eu havia afirmado anteriormente. Luiz Antônio Giron, no artigo curto Logo Existo, publicado na revista Época de 1º de agosto de 2016, então eu tenho a referência. Eu disse quem é o autor, qual é o nome do artigo e quando foi publicado. Daí eu vou para a ideia principal. Estabelece uma analogia entre a frase de Descartes, penso, logo existo, e a enorme importância dada às redes sociais. Agora vejam o conectivo, né? Ou a frase de ligação entre a referência e o texto. Segundo ele, o filósofo francês fez com que dogmas religiosos dessem lugar a questionamentos da ciência. O autor também usa a questão da jornalista Nancy Salles sobre o papel fundamental desempenhado pelo espaço virtual. O autor conclui que, independentemente da popularidade, estes não passam de simulacros.
ponto final. Então, aquilo que eu afirmei anteriormente, eu estou mostrando para vocês aqui como é que deve ser organizado. Até a próxima edição, próximo episódio do Projeto Escreva. Até lá!